Olá, boa tarde. Assistente virtual, serviços de streaming e aplicativos de rota são exemplos de como a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia. Mas o avanço rápido da tecnologia tem levado especialistas a se posicionarem sobre o tema. Há quem defenda uma pausa no avanço de sistemas com inteligência artificial. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial no direito. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Polícia Federal faz operação para apurar atos antidemocráticos ocorridos no Ceará. Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de ação sobre extradição de colombiano condenado por matar namorada. E ainda, livro sobre a aplicação da lei das federações partidárias é lançado no STF. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza hoje a Operação Empave do Colosso. A ação tem como objetivo apurar atos antidemocráticos ocorridos no estado do Ceará no ano passado. Quem tem os detalhes dessa operação e conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em 7 cidades cearenses, incluindo a capital Fortaleza, também em Imperatriz, no Maranhão e em um município do Rio Grande do Sul. Durante a operação, os policiais encontraram armas, recibos de pagamento e também anotações com o pedido de intervenção militar. A investigação da Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal no Ceará apontaram os líderes financiadores e também organizadores do apoio logístico das manifestações contra instituições democráticas que ocorreram na BR-116 em Fortaleza entre os dias 31 de outubro de 2022 e 2 de novembro e também no centro de uma avenida central de Fortaleza. Por enquanto, Rafael, os alvos dessa operação estão sendo investigados pelos crimes de associação criminosa e também incitação das Forças Armadas com penas de até 3 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Carol, pelas informações. A Justiça de Barretos, em São Paulo, condenou 5 pessoas que fraudavam crédito consignado de idosos. 4 delas eram advogados que se ofereciam para entrar com ações na Justiça contra bancos. Quem conta essa história para a gente é a repórter Viviane Novaes. O golpe funcionava assim. Os advogados acessavam dados pessoais de aposentados e pensionistas, como CPF, número e valor do benefício. Aí faziam um contato com o atendente do banco que participava do esquema. Ele fazia um contrato de adesão a um cartão de crédito consignado em nome dos idosos. Depois disso, os advogados entravam em contato com as vítimas, oferecendo uma ação contra o banco. Segundo a juíza Fernanda Vasques, da primeira vara criminal da comarca de Barretos, os acusados se utilizavam da condição de advogados para a prática de crimes. 5 pessoas foram condenadas por associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato. As penas variam de 3 a 9 anos de prisão e incluem o pagamento de multa. Os advogados envolvidos foram suspensos do exercício da profissão. No Distrito Federal, o juiz da 2ª Vara Criminal de Águas Claras, Gilmar Rodrigues, condenou o personal e professor de Educação Física Henrique Paulo Sampaio a 2 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime aberto por ter agredido o síndico Wabi Kalil, que reclamou sobre um saco de pancadas colocado pelo morador na academia do prédio. Henrique também vai ter de pagar ao síndico R$5 mil de gastos médicos. Na sentença, o magistrado argumentou que os motivos do crime são fúteis, tendo em vista que a prova é clara que o acusado agrediu a vítima somente por conta de uma discussão acerca de um saco de boxe. O caso ocorreu em março do ano passado e imagens de câmera de segurança registraram o momento da agressão. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de ação rescisória contra a decisão da 2ª turma que negou a extradição do colombiano Jaime Henrique Cormani. Ele foi condenado pelo assassinato da namorada dele, Nancy Mestre.
Esse crime ocorreu em 1993. Segundo as investigações, Jaime Cormani estuprou e matou Nancy. Ele foi condenado 2 anos depois, mas fugiu para o Brasil e foi preso em Belo Horizonte, Minas Gerais, em janeiro de 2020. Acompanhe os detalhes na reportagem de Anderson Arcoverde. O plenário deverá resolver se mantém ou não a decisão da segunda turma da Corte, que, em razão de um empate, negou a extradição do colombiano. A ação rescisória foi movida pelo pai da vítima. Nessa quarta-feira, o advogado dele apresentou as alegações. Ele afirmou que o pai tem legitimidade para propor a ação, porque na Colômbia foi admitido no processo na condição que aqui no Brasil corresponde ao assistente de acusação. O advogado sustentou ainda que o regimento interno do STF só autoriza o empate em habeas corpus e recursos penais. Por isso, a segunda turma deveria ter adiado a decisão até a volta do ministro, que estava ausente por motivo de saúde. Segundo o advogado, a extradição é um instrumento de cooperação jurídica internacional, por isso não tem natureza penal. Já a defesa de Jaime Cormani afirmou que a extradição tem sim natureza criminal e, por isso, o empate beneficia o réu. A condenação fixada pela Justiça da Colômbia prescreve em julho deste ano. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a universidade descredenciada pelo MEC deve restituir mensalidades pagas por aluna, caso não viabilize a obtenção do diploma. Liamara Mendes tem os detalhes da decisão. Uma estudante entrou na Justiça solicitando a restituição dos valores pagos à universidade, além de indenização por danos morais, pois a instituição foi descredenciada e isso a impediu de prosseguir no curso e obter o diploma. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto aos danos morais e negou a devolução das mensalidades. O entendimento foi que a aluna frequentou as aulas pagas e que poderia ter concluído o curso em outra instituição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença apenas para reconhecer os danos morais. A estudante, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela apontou que, de acordo com as provas do processo, a universidade descredenciada não providenciou a transferência da estudante para outra instituição, nem comprovou que ela obteve efetivo aproveitamento das matérias. A magistrada destacou ainda que o objetivo final do aluno de curso superior é a obtenção do diploma. Logo, se a instituição não oferecer meios para a satisfação desse interesse, estará caracterizado o inadimplemento total do contrato. Dessa forma, a universidade deve restituir à aluna os valores das mensalidades pagas. A seguir, o uso da inteligência artificial no direito. Vamos discutir os limites. Em instantes, eu volto já. Especialistas em tecnologia pediram uma pausa no avanço de sistemas com inteligência artificial. Em carta publicada no site futuresoflife.org, o grupo pede a criação de órgãos reguladores e a responsabilização por danos causados com o uso da ferramenta. A inteligência artificial tem dominado cada vez mais serviços que antes eram executados por pessoas. No campo do direito, agiliza decisões e melhora a eficiência do sistema judiciário. Mas o uso está sendo discutido com bastante rigor. A reportagem é de Evne Araújo. Confira. ChatGPT. Nos últimos dias você deve ter ouvido falar nele. O site funciona como uma plataforma em que você lança um assunto e recebe uma pesquisa completa sobre o tema. O sistema foi lançado no ano passado e tem gerado polêmica em torno dos limites do uso da inteligência artificial. No universo jurídico, o ChatGPT pode ser usado como um tira-dúvidas, por exemplo. A gente pode perguntar a ele o teor completo do artigo 5º da Constituição e saber o que diz a Carta da República nesse trecho. Mas o problema não está aí. O receio dos especialistas é que pessoas mal intencionadas passem a gerar conteúdo sem conhecimento.
apenas com a ajuda da plataforma. Na Colômbia, o tema foi parar na capa dos jornais. Um juiz fez perguntas ao ChatGPT e definiu a sentença com base nas respostas. O processo dizia respeito ao direito à saúde de uma criança com autismo. A medida inédita gerou diversos debates ao redor do mundo. A professora de Direito, Carolina Jatobá, alerta que no Brasil, plataformas como essa não são regulamentadas e o Congresso Nacional ainda precisa aprovar leis que garantam a segurança das informações geradas por elas. As empresas que estão por trás desse grande empreendimento, elas sim já aderem a um determinado código de conduta padrão, como uma commodity, né, das Big Techs, e já atendem de uma forma geral à privacidade de dados. E, obviamente, como todo setor econômico, o Estado precisa regular essas relações, não só relativamente à questão de privacidade, mas ao próprio uso, porque a esfera da internet acaba sendo uma esfera pública. Então, você tem, sim, interesses e princípios que devem ser observados para além da questão da privacidade, para além da questão do indivíduo. Nessa quarta-feira, especialistas em tecnologia assinaram um pedido conjunto para que haja uma pausa de 6 meses no avanço de sistemas com inteligência artificial. O grupo pediu às empresas do setor e aos principais governos mundiais a criação de órgãos reguladores e responsabilização por danos causados com o uso da ferramenta. Bom, e agora, para a gente repercutir o tema, eu converso ao vivo de forma remota com o advogado que é especialista em direito digital e proteção de dados, Renato Opsi-Blum. Olá, doutor Renato, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente apresentou agora há pouco na reportagem um exemplo lá da decisão do juiz colombiano que justificou ali com base em conteúdos da inteligência artificial. Qual é a sua avaliação? Quais os riscos da inteligência quando não é usada de forma adequada a inteligência artificial no direito, doutor? Olha, a inteligência artificial, como é chamada hoje, na verdade é uma evolução do processamento de dados, ou seja, do uso de software, que hoje nós temos mais potência, mais velocidade e muito mais conteúdo. Inclusive, a própria inovação ela vem se repetindo ao longo do tempo. Se nós fizermos um exercício, voltar um pouquinho no passado, nós podemos voltar ao Watson da IBM, que ficou muito famoso, na época resolvendo e estimando problemas de saúde e também alguns exercícios jurídicos. Mas agora nós temos algo com mais escala, mais facilidade, no formato de chat, então no formato de conversa, então fica mais gostoso, mais próximo, dá até uma impressão que você está mesmo conversando com alguém. E o conteúdo também que tem o ChatGPT e outras inteligências artificiais, entre aspas, outras bases de dados programáveis, é muito robusta. Então nós temos hoje, no caso do ChatGPT, por exemplo, que é a base vai até 2021, uma espécie de mineração quase que completa, não total, mas completa, importante, daqueles conteúdos que são que chamam atenção, né, que são relevantes na própria internet. E com essa indexação, ou seja, com a programação que é feita, quando você pergunta alguma coisa, a resposta que vem é uma resposta atrativa. Qual que é o ponto que eu chamo a atenção? Essas ferramentas todas, elas servem como auxílio, mas, por enquanto, não servem como a substituição da atividade jurídica ou de outras atividades que nós temos por aí. Porque a atividade jurídica tem uma série de questões relacionadas à percepção, à intuição, à experiência e à improvisação também. Nós não podemos negar que essa tecnologia vem com muita força, é até irreversível, como eu gosto de discutir com os meus alunos, inclusive nesse caso, né, do juiz colombiano, que usou, não vou dizer como modelo, mas como inspiração para a sua sentença. Então é algo que, sim, é positivo, né, ajuda muito o trabalho do nosso dia a dia, nós temos mais informações, inclusive, mas não é necessariamente uma resposta, ou não são informações sempre críveis, ou sempre exatas, ou corretas. Isso depende muito, inclusive, da forma pela qual, como se pergunta ao ChatGPT, do chat, e, inclusive, um exercício que eu convido, e façam perguntas distintas, provavelmente as respostas também serão distintas, mas é algo que ainda está em estudo e ainda está em desenvolvimento. Esse alerta, que você citou, inclusive muito recente, até com Elon Musk que chama a atenção,
Isso envolve aquela dúvida, aquela preocupação. Será que as máquinas, no caso aqui, os sistemas, irão dominar a sociedade? Porque existe o chamado machine learning, que seria o aprendizado de máquina, que, em tese, seria aquela sensação de que o sistema, né, a máquina, o chat, estaria aprendendo por ele mesmo. Que ainda não acontece, porque a programação ainda é lógica. Mas, em síntese, é algo que veio para ficar, muito potente, e que ajuda bastante, não só nas atividades jurídicas, mas em situações que envolvam aí a necessidade de um conteúdo mais profundo e a sistematização, inclusive, de algumas tarefas. Veio para ficar, é um caminho sem volta, está no nosso dia a dia, né? Mas é um pouco até assustador, né? As pessoas param um pouco de pensar, né, doutor Renato? Enfim, no âmbito jurídico, então, realmente, por isso que provocou esse debate todo, chama atenção o caso do juiz colombiano. Mas como é que funciona direitos autorais, por exemplo? Quando a pessoa, um advogado ou, enfim, o operador do direito pega ali a sua petição, a sentença, de acordo com o chat, que a gente deu o exemplo agora, essa ferramenta. Pois é, Rafaela, as ferramentas são interessantes, ajudam, mas os problemas jurídicos, legais, são muito relevantes. Então, você citou a questão dos direitos autorais, que acontecem e talvez seja o ponto mais sensível no uso dessas ferramentas. Porque quando você minera, quando você agrupa, copia, né, trata uma quantidade gigantesca de informações, nós temos aí uma boa parte disso que decorrem de... São obras, né, intelectuais e, portanto, com direitos autorais ali envolvidos. Então, no caso do chat, por exemplo, quando a gente pede para ele criar um texto ou trazer um histórico de alguma circunstância, ou algo que envolva mesmo uma produção, um filme, um livro, um texto, etc., muitas vezes aquilo vem englobado no texto novo. Nós chamamos aí de ser uma obra derivada e, portanto, dependeria de autorização do autor ou dos autores. A questão da citação e da própria legislação, que ela é questionada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, já temos um arcabouço jurídico para lidar com essas questões que podem, certamente serão discutidas no âmbito do Poder Judiciário? Com relação a direitos autorais, temos. Temos que fazer uma interpretação, principalmente lá do artigo 46 da LDA. A proteção de dados também, nós temos a nossa legislação recente, inclusive a LGPD, mas temos uma dúvida muito grande com relação à regulamentação da programação em si, que envolve aquela dúvida, aquela preocupação que hoje é global. E aí nós temos a evolução muito rápida da tecnologia como um todo e uma dificuldade muito grande na legislação em si. O Brasil tem um projeto de lei interessante, o 2020, inclusive com algumas propostas bem fechadas. A União Europeia tem também uma proposta até um pouco mais suave do que a última sugestão que foi feita no relatório dos juristas para o Senado, mas é algo irreversível, Rafaela. A regulamentação da programação vai acontecer e as discussões envolvendo direitos autorais serão, sim, judicializadas. Isso começou nos Estados Unidos com uma primeira ação, envolvendo uma obra, um quadro, inclusive, e que pode ser repetido, utilizado, etc. E também, recentemente, um grupo de autores, se não me engano, também entrou com uma ação, a class action lá nos Estados Unidos, discutindo o aproveitamento das suas obras. Então, Renato, os legisladores terão muito trabalho pela frente, né? Os operadores do direito também, porque isso promete muito debate, né? Bom, ficaria aqui também mais tempo com o senhor conversando, porque o assunto rende, infelizmente o tempo é curto. Agradeço demais, doutor Renato Opsblum, pela participação conosco. Boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. A seguir, livro sobre a aplicação da lei das federações partidárias é lançado no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes em instantes, voltamos já. A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário celebraram um acordo coletivo de trabalho para o biênio 2022-2023. O ajuste ocorreu em uma reclamação pré-processual conduzida pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. O
O acordo tem cláusulas que contemplam reajuste salarial, auxílio alimentação, antecipação do 13º salário, adicionais de insalubridade e periculosidade, auxílio creche, acessibilidade, entre outros pontos. Na audiência, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, reforçou o compromisso do TST em solucionar conflitos por meio da conciliação. A presença do tribunal nessas reclamações pré-processuais, ainda sem o processo, é a confiança das partes no Poder Judiciário. E a autonomia da vontade, quer dizer, a força das partes para solucionar o conflito, que é o melhor método, que é o método consensual para resolver, né, as suas divergências. E esses princípios aí consagrados da ética, da lealdade, boa-fé, resgatam o que nós chamamos de diálogo social. A diretora de Pessoas, Serviços e Finanças da Embrapa, Mara Rocha, também ressaltou a maturidade conquistada no decorrer do processo. A gente vê assim mesmo, a gente sendo estimulados a ter esse diálogo constante mesmo, junto com as bases e com quem nos representa, o sindicato, a empresa, cada uma, como a gente coloca sempre, né, a questão das responsabilidades que cada instituição tem, mas na forma de congruir esses interesses, essas iniciativas em prol tanto da sociedade quanto dos empregados e das instituições. A celebração do acordo ocorreu depois de 11 meses de debates. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Marcos Vinícius Vidal, o resultado da conciliação foi além das expectativas da categoria. A entidade conseguiu, inclusive, abrir caminho para a negociação das demandas coletivas dos trabalhadores no próximo ano. Durante a negociação e aqui também na mediação, nós elencamos algumas cláusulas importantes que servirão já para o próximo acordo, né, como cláusulas prioritárias nessa discussão. Graças a essa discussão e essa mediação feita aqui no Tribunal Superior do Trabalho. A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político lançou o livro Federação de Partidos, coletânea de artigos sobre a aplicação da Lei 14.208 de 2021. O lançamento foi na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Confira na reportagem de Renato Rosa. A obra conta com 34 artigos de integrantes da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, como advogados, juristas, professores, parlamentar, representantes da magistratura e do Ministério Público, servidores da Justiça Eleitoral e da Câmara dos Deputados. Destaque para a participação de 5 ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e ministros do STF, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O foco é a aplicação da Lei 14.208 de 2021, que alterou a Lei dos Partidos de 1995. Criou, por exemplo, o Instituto da Federação Partidária, que permite a união entre partidos políticos, em especial para concorrerem em eleições proporcionais, para deputado federal, estadual e vereador. A federação registrada no TSE atua como se fosse uma única agremiação partidária. Ela permite que essa união entre 2 ou mais partidos, ela seja uma união programática. Portanto, não é mais aquela união em que você apenas faz uma aliança pontual para o processo eleitoral. Você atua de forma unificada no processo eleitoral e após os 4 anos seguintes, durante a legislatura, o funcionamento parlamentar também é compartilhado, preservando ainda, diferente da fusão e da incorporação, que são as outras formas de união de partido político, a autonomia financeira e a identidade dos partidos políticos. Foi uma mudança muito grande na legislação eleitoral, um instituto novo, pouca gente conhecia. Nunca tinha acontecido no Brasil a federação partidária. Então os 2 organizadores, a Ezequiel e o Hélio Maldonado, selecionaram os melhores nomes que conhecem mesmo da matéria, incluindo alguns ministros, inclusive da Suprema Corte, para escrever os artigos sobre os temas mais importantes das federações partidárias. Dividido em 2 volumes, o livro analisa essa forma de união partidária em 15 subtemas, que vão desde a tramitação do projeto de lei no Congresso, passando pelo julgamento sobre a constitucionalidade no STF e a regulamentação pelo TSE para as eleições de 2022,
a primeira disputa em que o instrumento foi utilizado. E esse tema da federação de partidos foi um tema recentíssimo, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, quando nós consagramos a constitucionalidade desse instituto. E, do meu modo de ver, um dos grandes predicados da obra é a originalidade de tratar de maneira pioneira esse tema da federação de partidos com essa densidade. São 2 volumes. Estão abertas até essa sexta-feira as inscrições para a seleção de boas práticas da Corregedoria Eleitoral. Mariana Fabre tem as informações. Termina dia 31 de março o prazo para se inscrever na seleção de boas práticas das corregedorias regionais eleitorais. O objetivo é disseminar iniciativas e projetos inovadores que promovam a melhoria da gestão e da prestação de serviços judiciais. As iniciativas selecionadas serão publicadas no portal de boas práticas da CGE. E na edição deste ano, práticas nas áreas de atendimento, inclusão e diversidade também podem ser reconhecidas com o selo Destaque Cidadania 2022-2023. A seleção é aberta a magistradas, magistrados, servidoras e servidores das corregedorias regionais eleitorais e das zonas eleitorais. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.